Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Eu sou Rogério Nachev, o Louco por Viagens, e essa é uma série que tem o objetivo de entrevistar guias, arqueólogos e estudiosos sobre vários temas ao redor do mundo. Por isso, vamos conhecer muitas histórias com especialistas no assunto. Então, não se esqueça de deixar sua curtida, o seu comentário e, principalmente, compartilhe o vídeo com seus amigos, com aqueles que você sabe que gostam de aprender. Aproveita também, se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e se você já é inscrito, dá uma conferida se você já ativou o sininho, senão você vai ficar sem receber essas notificações, tá bom? Aproveita também, já segue as minhas redes sociais. E, por fim, lembre-se que eu organizo grupos ao redor do mundo e vai ser um prazer enorme ter você viajando comigo. Então, se você quiser mais informações, estão aqui os dois sites, hometour.com.br e loucoporviagens.com.br. Hoje estou de volta com Damien Moshe e vamos seguir naquele tema sobre o nada ortodoxa, tá bom? Continuar agora sobre a análise desse seriado lá da Netflix, tá bom? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Bem, Damien, de volta à nossa série Nada Ortodoxa, lembrando que a gente está batendo um papo e conversando sobre os aspectos culturais dessa série, tá bom? Quem não assistiu ainda, tá lá no Netflix, pode assistir. E quem não viu o nosso vídeo passado, por favor, dá uma olhada lá que a gente explica algumas coisas, tá bom? É a história de uma moça, né, saindo de 19 anos de idade, né, saindo da adolescência, entrando na juventude, que se chama Esther Shapiro, ou Esti, com seu marido Jacó, ou Yankee. E eles estão ali numa comunidade ultra-ortodoxa que a gente já falou no programa passado, e hoje nós vamos descrever alguns pontos interessantes. Um ponto que eu achei legal, Damien, foi quando ela, e a gente pode falar isso também do kosher, né? Se você puder nos ajudar nisso também, ou do kasher, depende da nossa pronúncia, é que ela, quando ela está no conservatório, ela sai para tomar um lanche com um dos diretores ali do conservatório e ela come um sanduíche. E ela pergunta para ele, sanduíche é do quê? Ele fala, presunto. Aí ela levanta correndo, sai e vai perto de uma árvore e fica parada assim. Ela para, respira um pouquinho, volta e o cara não entendendo nada, né? Ela fala assim, puxa, eu comi esse presunto e pensei que ia vomitar, né? Porque era uma comida impura. Isso me fez lembrar, na época da Reforma Protestante, uma história de que o Papa virou para todos aqueles monges sacerdotes católicos que estavam se tornando protestantes e estavam se casando, e ele escreveu uma bula papal dizendo que os seus casamentos, vocês vão casar e vão ter filhos, os seus filhos vão nascer com chifres. Vão nascer com chifres. E aí eles casavam e tinham filhos e via que eles não nasceram com chifres. E aí a pessoa que eu entrevistei, ela falava assim, e a vida continuava como antes. Eles casaram, outros casaram e tiveram filhos e não nasceram com chifres. E a vida continuava como antes. Então, quando eu vi a Esther fazendo isso, a Esther fazer isso, eu falei, gente, é justamente isso. Ela viu isso, percebeu e a vida continuava como antes. Então, esse aspecto muito importante, né, que eu achei interessante, porque esse alimento permitido, kosher ou kasher, a gente pode falar disso, e eu quero que você entre nisso, né, por que existem esses alimentos, os animais impuros ou não impuros, e também na questão do Seder da Páscoa. Então, Damien, bem-vindo mais uma vez. Sí, shalom para todos. Vamos a ir agora no grão, ¿sí? Para un poco entender estos detalles, ¿no? Da série, nada ortodoxa, ¿no? Nós temos que a questão alimentícia, para empezar desde o ponto de vista psicológico, ¿no? Me parece interessante aquele momento porque muitos amigos meus que eles deixaram a religião, eles tiveram aquela experiência. Escutei falar deles que a primeira vez que eles comeram alguma comida que estava proibida, eles estavam esperando ficar enfermos ou ter alguma consequência imediata, não? E quando viram que não aconteceu, aí não? É um dos problemas de criar um mito ao redor das coisas também, não? Você perde a fé porque não é sustentável, não? Uno tem que entender a causa das leis, não? Então, há muitas leis na Bíblia que nós podemos entender desde o ponto de vista lógico e há outras que não. Eu gosto daquelas que dá para entender, e no caso do porco é muito entendível, porque as comunidades como os judeus no deserto, os israelitas,
os muçulmanes, por exemplo, que também eles moram no deserto, o porco nas comunidades nômades, nas comunidades que estão movendo-se de um lado para outro, levar o porco é muito perigoso, porque ele se alimenta das heces fecais dos homens e contrai a triquinose, que em uma comunidade pode acabar com a comunidade, isso, uma enfermidade mortal, sim? Então, aí de que os grupos nômades consideram o porco impuro também por a forma como o porco é tratado. Não? Se o porco é tratado uma porqueriça, limpo, tudo bem. Mas se ele está solto, até o dia de hoje nós temos problemas nas comunidades que o porco não é criado em um local fechado, não? Então, mas temos outras comidas, por exemplo, que podemos entender desde o ponto de vista econômico. Por exemplo, os árabes, eles podem comer camelo, mas os judeus não podem comer camelo. E aqui a explicação que podemos dar é porque o camelo é a nave do deserto, como matar aquilo que pode levar mercancia, seria um mau negócio, de certa forma, não? Há uma explicação aqui, de certa forma, econômica para entender esta lei de Deus, não? Mas muitas das leis de Deus, e de acordo à visão do religioso, são para você estar em relação contínua com Deus, para criar uma tensão. Ou seja, se eu deixo de fazer aquela coisa que Deus pediu para mim fazer, eu estou quebrando alguma dos fios que me contactam com ele. Então, o judeu religioso está em contato com Deus através de uma grande quantidade de diferentes tipos de atividades e de cerimônias, mas é a forma como ele está em contato com Deus e é respeitando justamente o que fala a Torá, não? Então, aí, por exemplo, há outras comidas como coelho. Eu não consigo entender por que não dá para comer coelho. Talvez simplesmente porque é muito bonitinho. Eu não comeria coelho, aunque não é por causa de religião, não? Mas eu não comeria coelho por causa um pouco, não, de sentimentos, não? Mas aí não encontramos uma explicação lógica por que não dá para comer coelho, não? Animais que estão em relação, em contato com o morto, não dá para comer-se, sim? No mar também, camarão, essas coisas não se come, né? Porque eles moram no lixo, moram na parte de embaixo. Eles são os que degradam a comida lá no mar. Eles são como a barata. Sim, na terra, não? Então, e tudo isso tem uma função, mas a função principal é criar uma aliança entre Deus e seu povo. Então, para aquele que é religioso, não importa se é lógico ou se não é lógico, não? Então, há coisas que se levam muitos anos, algumas coisas têm simplesmente a função de manter-nos ligados com a divindade, e por isso os judeus religiosos fazem muitas dessas coisas, não? E eu disse uma Agora, coisa. com respeito ao Ceder, sim. Eu digo a meus grupos quando vão aí sempre que você não pode entender, querer entender o judaísmo, a cultura judaica, ou até a árabe que está aí, com o nosso chip ocidental, né? O oriental tem outro chip na cabeça, é um outro tudo, né? Então eles convivem. Até uma vez o Oren, amigo nosso que a gente conhece, a gente perguntou, mas cara, por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque está escrito e pronto, eles não questionam isso, eles só fazem isso, né? Então isso é muito interessante, a maneira como eles veem. Então o chip, gente, é diferente. Não tente raciocinar com o seu chip, porque lá eles pensam de outra maneira. E a gente tem que respeitar. Como eles têm que nos respeitar, a gente respeita eles lá também. Damian, kosher ou kasher significa permitido, aquilo que é permitido. Nós falamos da parte da comida. Mas no filme, no seriado, perdão, no momento, ela vai num mikve, num banho ritual kosher. Então o kosher não está ligado só ao alimento, mas está ligado a uma série de coisas aprovadas por um rabino, é isso? Sim, ou seja, em realidade é o instrumento que pode de alguma forma validar que é kosher é o rabino, não? Mas é de acordo a tradições que são pré-estabelecidas, não? Ou seja, uno não precisa do rabino para entrar na mikve, uno pode entrar sozinho na mikve, não? É individual de fato, não? Então, mas são eles que mantêm limpa a mikve, são eles que cobram dinheiro, provavelmente, ou oferta por causa de ir na mikve, não? É algo também muito interessante. Nas escavações aqui em Israel, na arqueologia do Israel, onde encontramos uma mikve, nós sabemos que eles eram judeus. E nós encontramos, por exemplo, nos bairros de Jerusalém, no bairro superior, lá em Jerusalém, onde moravam os seduceus, os sacerdotes, encontramos mikves de mármore, de pedra importada. E em Nazaré, que é de onde era Jesus, encontramos uma mikve bem simples, cavada na rocha, mas nos fala que também eles conservam a tradição, que a tradição não é uma questão de hierarquia econômica e social e religiosa, sino que até eles tinham a mikve como algo do dia a dia. E a mikve era uma espécie de portal, para diferenciar entre o terreno
e o espiritual, para sair do mundo terreno e entrar no mundo espiritual. Sim? Então, no momento que uno entra na mikve, depois, claro, vai mudar no batismo. Uhum. Não? Aí já vocês é difícil entender desde o ponto de vista cristão também a função da mikve, porque no cristianismo o batismo é uma cerimônia iniciática, quando uno começa na religião. Mas no judaísmo era uma forma de se Deus é especial, se Deus é perfeito, eu preciso fazer algo para diferenciar o mundo da imperfeição e entrar em contato com a divindade. Não? Uhum. Então a mikve seria para isso. Não? E ela, Hoje em dia se sigue fazendo, mas especificamente na boda da mulher, de uhum. maneira especial. Parte da cerimônia que faz a mulher antes de entrar na boda, não? É, Agora, a mulher faz também sempre depois do período menstrual. sim. Eles citam E isso também que eu vou várias falar, vezes isso, né? Quando eles isto que eu vão. vou falar agora, isto que eu vou falar agora é muito importante e é um pouco, talvez, misterioso, porque não é algo que se pode falar abertamente, mas eu vou falar para vocês entender de que existem diferentes formas de entender as coisas, não? Sempre perguntam para mim, quando chegamos no Muro dos Lamentos, não? Por que separam homens e mulheres? Por que não podem orar juntos? Por que os homens têm um pedaço mais grande que as mulheres, não? Então, aí, logicamente, se uno pergunta para um rabino por que fazem aquela separação entre homem e mulher, entre a função do homem e a função da mulher, e no momento da oração, e na boda, depois na dança e tudo que vamos saber depois, a resposta básica seria para evitar a tensão sexual no momento da cerimônia com Deus. Ok. Então, se você quer estar com Deus, não pode estar jogando óleo lá para a mulher do lado, não? Se quiser estar no espírito, não pode ter a carne por perto, né? Seria a linguagem mais normal para a gente como cristão. Se você não vai no banheiro juntos, homens e mulheres, por que ir a orar juntos, homens e mulheres, por exemplo? Uhum. Não? Não? Seria, mas existe uma razão bem mais mística na parte de trás. E é que se considera no judaísmo que a mulher, ela, por causa de que ela traz a vida, que ele pode dar a vida, ela está exenta de certas coisas que o homem tem que fazer. A uma mulher não pode ser obrigada a ir para o templo. Por quê? Porque a mulher pode ficar cuidando das crianças, porque alguém tem que cuidar a casa e as crianças, para o homem poder ir para o templo. Então, o templo da mulher no judaísmo começou a ser a casa, isto já desde a época de Jesus. Uhum. Agora, sumando a isto, a Bíblia proíbe o contato com a mulher nos dias justamente que ela está no período menstrual. Mas misticamente eles consideram, ou se considera isto, que a mulher ela absorve a impureza do mundo, ela faz o mundo kasher. Uhum. Ela é que faz o mundo kasher. Só que aquelas impurezas saem, ou seja, toda aquela mala energia que não entra na casa é filtrada por meio da mulher. É a mulher que mantém a casa pura. Uhum. E ela tira aquelas impurezas mensualmente, não? Então, durante aquela época, uno não pode estar em contato com ele. É, a gente vê isso no seriado algumas vezes. Inclusive, eles tentam ter relações várias vezes, né? E tem um problema ali sério com as relações. E ele chega para ela e pergunta: mas você já saiu do seu período? Você já foi na mikve, né? E até ela mostra também, a mulher, ela mostra um tipo de um paninho, depois dela ser menstruada, ela tem que introduzir ali para ver se está realmente sem sangue, sem nada. E quando ela vê que está totalmente branca, ela vai à mikve, se purifica para poder voltar e ter uma relação com o marido. E no caso do seriado, eles dormem sempre em camas separadas, né? Existem alguns que dormem juntos, mas no período né, dela estar menstruada, eles dormem separados, porque ela se torna impura. E aí isso é muito interessante, quando muitas pessoas chegam para mim e falam assim: você tem que seguir a Bíblia. Às vezes eu falo uns temas mais abertos aqui. Você está errado, você tem que seguir a Bíblia 100%. Eu falei: e você segue? Sua mulher, quando fica menstruada, você põe ela na outra cama, você com ela. Então vá ver se tem outra coisa para lá, e a gente fica brincando aqui. Damian, aconteceram... Deixa falar um pouco disso, Rogério, porque acho que também isso aí é justamente essa parte que não gostei tanto da série. Uhum. Que, ou seja, ela vai deixar a tradição, ela vai deixar a família, ela vai deixar o marido com um filho dele, ela vai ir para a Alemanha. E todo mundo, nós temos a certeza que o que ela está fazendo está bem, Uhum. por a forma de vida que ela tem. E acho que, de certa forma, é questionável. Ou seja, nós não podemos saber o que acontece na cama dos judeus ortodoxos. Aunque as mulheres recebem, como se vê no filme, né? As mulheres recebem uma educação ao estilo ortodoxo, os homens recebem uma educação ao estilo ortodoxo, mas não podemos saber o que acontece na cama deles com precisão. Eu acho que depende muito da química entre homem e mulher. E isso acontece até entre uma relação sexual totalmente liberal,
ou uma relação sexual que está totalmente controlada ou estereotipada. Entonces, ahí ellos utilizan ese problema na cama para legitimizar a fugida de Esther, de este. No final de contas, ela não estava adaptada para aquela comunidade, ela tinha outras inquietudes, ela tinha inquietudes muito válidas, e ela estava fechada lá, ela tinha que sair de lá. Mas a única forma de justificar 100% que ela deixasse aquela comunidade porque cualquiera de nós mora sujeito a regras, não? Ela, quando chega no conservatório na Alemanha, se dá conta que as regras lá no Conservatório de Música da Alemanha não são menos estrictas, as condições para ela poder ficar lá não são menos estrictas que as condições que ela deixou atrás. A diferença é que ela quer criar, que isso é o que ela quer fazer, não? Mas a pergunta se aquela iniciativa pessoal dela de ser livre, de liberar-se daquela vida que ela não gosta, mas pode ser que outras mulheres sim gostavam, mas ela no pessoal não estava adaptada para aquela vida, não? Tinha que ser isto liberado por meio daquele problema na cama que eles vão a ter. Aquele momento é o momento mais duro, mais forte, e é isso aí onde eu perdo um pouco, para mim, um pouco de credibilidade a novela, não? Aí, essa é a minha forma de ver. É uma ficção. E eu acho que, assim, pode acontecer como você falou. Isso tem a ver com a química. Eu não vou dar spoiler do que aconteceu, assista, é uma cena forte, né? É uma cena interessante, muito interessante de se analisar. Eu acho, Damian, que, assim, é difícil a gente realmente analisar a cultura. Não é uma coisa fácil, né? E você falou uma coisa muito interessante, esse negócio da química. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei aqui, vou tentar contar de uma maneira light. Isso aconteceu comigo. Eu estava num hotel na Suíça e do meu lado comecei a ouvir alguns barulhos meio diferentes. Eu falei, puxa, o negócio tá animado aí do lado, hein? Tá bem animado o negócio aí do lado. E foi por um bom período e eu dormindo, beleza. Acordei no dia seguinte, fui tomar meu café. Quando eu voltei, o nobre casal estava saindo do quarto. A mulher com uma burca, só o olho aparecendo, e o homem todo árabe no seu formato. Então, é o que você acabou de dizer agora, a gente não sabe nesse mundo ortodoxo, porque está ligado à química, não adianta. Isso é uma coisa que, como você falou, você pode ter uma relação super liberal que não funciona e pode ter uma relação ortodoxa que seja muito melhor. Mas no caso específico do filme, eles tentam legitimizar a saída da S com essa questão. Mas beleza, vamos lá e vocês vão assistindo. Damian, vamos correr, senão a gente daqui a pouco já passa o tempo também. Tem uma cena muito legal do Cedar, porque depois ela entra na cozinha, ela tem uma ação interessante, que ela, primeiro que a cozinha tá toda cheia de alumínio, cara, ela tá todos os utensílios com alumínio, e ela vai pegar uma bandeja, tira o alumínio, pega um bolinho, leva a boca, mas ela volta depois e fecha. Por que ela fez isso? Eu tinha certeza que ele comeu daquele bolinho, viu? Eu acho que não, acho que ela só... Eu tinha certeza, e eu fiquei com aquela impressão, mas pode ser que estou errado, porque estava com um olho do lado e um olho aqui, um olho lá, pode ser. Mas de qualquer maneira, porque... Então fica como um reto para as pessoas que estão escutando agora, a ver se alguém pode nos dizer, não? Mas para mim esse momento é crucial. Para mim é um momento crucial porque o nome da ceia da Páscoa, Seder significa ordem. Ou seja, o Seder tem que ser feito em ordem. E a criança tinha que esperar até o final para poder receber o presente, não? Então, como é que faziam os idosos para que a criança ficasse 4 horas escutando a história da Páscoa e que não comessem e que não ficassem dormindo? Eles escondem um pedaço do panásimo em algum local da casa. E dizem para a criança que aí está o afikoman. Então, se ele consegue ficar acordado até o final da história, ele vai ir a buscar o afikoman. E se ele encontra o afikoman, encontra aquele panásimo escondido, ele vai receber o presente, não? Então, não sei se consegui alguma vez fazer na minha vida, mas na vida ortodoxa é fundamental fazer o Seder em ordem, até o final. No momento que se ele hubiese comido antes de terminar na metade do Seder, ele estava transgredindo com a última coisa que eu precisava para entender que ela não estava bem lá. Desde o começo, desde que ela nasceu. O espírito dela é o espírito da escritora, daquela... Deborah Feldman. Da Deborah Feldman, não? As sensações dela são de uma judeia humanista, talvez de Nova York também, que vê as mulheres ortodoxas e quer pensar como elas pensam, como a mulher ortodoxa está pensando, não? Mas é a visão da judeia humanista, não? Que está na parte de trás. Então, aí
No fato, por quê? Porque se ele hubiese comido no momento do ceder, todo isto acontece antes de saber que ela está grávida Sim. e antes também de que ele propone ou que ele fala do divórcio. Aham. O sea, que ela quebrou com todos os princípios desde antes de que aconteciera todo o problema da falta de entendimento do marido, que no final estava procurando também, ele também é jovem. Ele é também um homem jovem que não sabe muito bem como é que se fazem as coisas, não? Em todo caso, lógico, ela no momento, se ela comió ou se não comió, ela respeitou até o final aquele, mas esse momento, um momento crucial, não? É tão estricto o ceder que a cozinha está coberta de papel alumínio, porque é proibido que fique uma miga de jamés. Sim. Lembra que na Páscoa você tem que comer um pão sem levadura, que é um pão Pão especial. asmo, tá? Que é o O matzah. panássimo, então, o matzá. Não pode ficar nem sequer um grão de pão. E isto é estricto. O papai e o filho vão com uma vela, olhando, com uma linterna, olhando, para procurar que não ficou nem sequer. Então, para estar mais ainda, é como o cabelo delas. Por que elas raspam o cabelo? Originalmente, a ordem é cobrir o cabelo. Mas eles, para ser ainda mais radicais do isso, mandam a raspar o cabelo. Não? Então, no mesmo caso, a ordem é não deixar migas de pão. Mas como posso estar 100% seguro que não ficou apenas uma miga? Eu coloco papel alumínio todo em cima para que fique todo coberto, não? Então, é uma forma de conservar o cacheiro. E você também falou esse negócio do cabelo, interessante, que a gente vê no casamento, né? E você já falou das divisões, isso foi interessante, que a festa estava dividida, né? Homens de um lado, mulheres do outro, mas no ato da cerimônia, ela é levada toda coberta, né? Todo o véu cobrindo, ela dá algumas voltas ao redor do noivo, depois o noivo quebra um copo. Vamos ensinar o que é isso aí, essa tradição, todo mundo, inclusive no Brasil, quando a gente vai em casamento judaico, hoje em dia ainda quebra-se o copo, né, quando você vai num casamento, então por que disso? E aí depois ela sai pra festa, né, essa festa que a gente já falou, ela fica um tempo com ele também numa salinha, tem ali 7 minutos para ela poder fazer alguma coisa com ele, mas eles apenas ficam ali. Então, a questão, aí ela, durante a festa, mantém o seu cabelo coberto, não corta, mas no dia seguinte ela corta. Então, voltas do noivo, a cerimônia em si, copo e por que ela raspou o cabelo. Sim. Bom, a verdade é que também as bodas judeas são bem parecidas às bodas cristãs. Porque as bodas cristãs elas estão basadas nas bodas de Caná, e de certa forma essa primeira boda cristã, porque Jesus está presente, e mais ou menos está basado nos mesmos princípios, não? E cada comunidade tem certas tradições próprias, mas algo que em todas as comunidades judeas acontece é isso de quebrar o copo. Isso de quebrar é algo que a explicação que deram para mim que é para lembrar a destruição do templo de Jerusalém. Quando quebra o templo de Jerusalém, o espírito que morava lá dentro, a Shekinah, ele vai sair para morar em nós. Ok? Então é como Ezequiel, não? Que fala que faz um templo para morar dentro de você. Ou seja, o templo, em realidade, daí depois Paulo interpreta que nós somos um templo e vemos nós hoje em dia a visão de que nós somos o templo. Então, de certa forma, a ruptura do templo físico e a liberação da Shekinah passa autoridade para a família e, neste caso, para os casais, de conseguir a redenção e a ligação com Deus sem necessidade do templo. E por isso que existe uma tensão para saber se ele vai realmente quebrar o copo. Não só no filme, mas todo casamento judaico assim. Então ele quebrou o copo, que bom, liberou a Shekinah. Olha, mas você sabe que os gregos fazem algo parecido também. Nos casamentos? Os gregos, nos casamentos e nas festas, que quebram os copos. Caramba, cara. Quebra tudo, né, meu? E bota lá, né? E aços e não sei o que, quebra tudo e manda bala, né? É muito legal isso. Os judeus são especialistas em copiar outras tradições, mas dar especial significado a elas. Então, sempre tem que tomar em conta o significado nas tradições. Mas também são coisas que eles começaram a fazer na diáspora, não? Quando eles moravam fora de Israel. No dia seguinte, ela corta o seu cabelo. E eu aprendi aí, Damian, você me ajuda um pouco mais se eu estiver errado, que o cabelo, ela corta o cabelo para se preservar para o marido. Então, quem tem direito de ver esse cabelo dela, só cabelo dela natural, é o marido, ninguém mais que isso. Tanto que quando ela está na rua, depois que eles saem do conservatório, já no final do seriado, e eles estão caminhando e ele a encontra com o cabelinho curto, pergunta para ela assim, tá todo mundo vendo seu cabelo, né? E ela fala assim, eu sei, inclusive é um corte muito moderno, que a galera gosta desse corte aqui, né? Tá bem na moda.
Essa é uma das razões, aquilo é só do marido. Me diz um pouco do que você acha. Uhum. Ok, bom, é interessante o tema do cabelo no filme, não? Lógico que é um tema bem que chama atenção, mas basicamente quando nós falamos dessas tradições, são tradições que se levam na Europa, na Hungria, que não são tradições necessariamente judeas ou bíblicas. E não, nem todos os grupos ortodoxos, nem todas as mulheres ortodoxas andam de peruca. Para empezar, as de origem sefaradí não tem, não cortam o cabelo, não raspam o cabelo. Não sei qual é o porcentagem, mas por geral, as comunidades que chegaram do oeste da Europa, que são muitas, ou seja, da Lituânia, de Hungria, de Bulgária, de por aí, todas aquelas comunidades que chegaram do oeste da Europa, elas têm tendências orientais, mas orientais também, que não é algo necessariamente judeu, não? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí pasa algo bien interesante que quiero comentar también, que cuando ven, por ejemplo, nós temos aquelas comunidades do Brasil, bem conservadoras também, como a Assembleia Original, por exemplo, que as mulheres, ao contrário, elas precisam levar o cabelo longo. De acordo também às epístolas de Paulo, sim, também as pastorales, hay varias epístolas que falam com respeito a que a mulher deve ter outro tipo de atitude, e com respeito aí também nós vemos que exatamente ao revés. Então, chama muito a atenção do brasileiro, quando chega para cá, sobretudo do brasileiro religioso ortodoxo, cristão, chamemos assim, de que aqui é o oposto, ou seja, uma mulher que leva o cabelo solto é um símbolo de prostituição. Ou que ainda não está casada. Mas uma mulher que já casou, ela não precisa mostrar o cabelo dela. Ela já está com um nome, sim? Em cambio, na sociedade, uno sabe se a mulher está com o cabelo solto é porque ela ainda está disponível ou porque é prostituta, sim? Então, isso no Oriente todo, não? Mas a interpretação das epístolas paulinas em comunidades fechadas no Brasil ou em outras comunidades na Europa fazem o contrário. Então, se uma mulher brasileira ultra religiosa vem para cá, ela vem com o cabelo longo. E algo que aqui no Meio Oriente, nem os árabes, nem os judeus, vamos a poder entender uma coisa assim, ou vamos a entender errado, não? Sim, e isso me apaixona porque é cultura, e não é o certo ou errado. Um professor meu da minha na faculdade, os batistas aqui antigamente, né, hoje mudou bastante, mas antigamente toda mulher ela era obrigada a ir de saia na igreja, não podia botar calça comprida. Calça comprida era pecado. E aí ele foi pregar, um professor meu da faculdade, cara, foi pregar numa tribo na África. Quando ele entrou na igreja, todas as mulheres estavam de calça comprida, coisa que ele achava que não era certo, e todas sem camisa, e sem sutiã, sem nada. Aí ele entrou, sentou, ele foi pregar e falou, meu Deus, que é isso? Aí ele perguntou, mas por que é assim? Ele falou, por que é assim? O cara não entendeu a pergunta, né? Não, porque assim o quê? Por que as mulheres estão com os seios de fora? Mas qual o problema? Falei, qual o problema? Assim, é muito problema. Ele falou, não, pra gente aqui, o seio, ele dá leite, ele dá vida pra pessoa. Então, o problema é na consciência da pessoa, sim, não é? Pra gente, o problema não é Deus. Nada. Mas, se eu ver uma perna de uma mulher, eu vou ficar muito doido. Por isso que as mulheres vêm com a perna coberta, porque atrai muita gente. Então, olha as diferenças culturais, né? Isso é muito lindo e muito interessante. Por isso que eu sempre falo, respeitem e entendam a cultura. Porque a gente, às vezes, julga sem entender, né? Esse pré-julgamento não é nada legal e nem bom para gente e para outra cultura, né? Damian, para a gente terminar, tem uma das cenas incríveis, são várias cenas incríveis no seriado, e quando o Yankee e o Moshe chegam em Berlim, eles vão ao hotel, e aí eles fazem o check-in, entregam seus passaportes, e aí o cara não olha o passaporte, mas vê as duas figuras, né, todas paramentadas de judeus, né? Então você percebe que é um judeu que está na sua frente. E aí o atendente fala assim, puxa, eu quero dizer que nós aqui no hotel ficamos muito felizes quando recebemos pessoas de Israel. Aí o Moshe fala assim, cospe, ele dá uma cuspida e fala assim, sionistas, nós somos americanos. Pá! E põe o passaporte assim na cara dele para dizer que ele é americano e não vem de Israel. Pô, um judeu, cara, super ortodoxo, devia... Por que ele fez isso? É o que estado falando o tempo todo nesses três encontros, não? Que nós temos que entender que o judaísmo não é monolítico. Nós estamos tão acostumados a entender o judaísmo como se fosse um fóssil,
que não podemos entender exatamente o judaísmo, muito menos o judaísmo de hoje em dia, não? Logicamente que no filme Israel simboliza o judaísmo moderno, o judaísmo tecnológico, a mulher que pode ser soldado, nós temos aviadoras, tivemos uma primeira-ministra mulher, ou seja, Israel para os ortodoxos simboliza o modernismo. Entonces, lembremos nuevamente cuáles son los principios de ortodoxismo en todas las religiones, más específicamente en los filmes y los religiosos de Satmer, ¿no? Que a ortodoxia religión pura, de acuerdo al concepto de él, seguir a religión, e antimodernismo, estar en contra do moderno, ¿sí? Y al final de cuentas, todo esto nos lleva justamente a que si na Bíblia, de alguna forma, se concibe a criação do Estado de Israel como uma solução no final da história, que vai ser feito por meio da intervenção de Deus, por meio de um Messias, mas por meio da intervenção de Deus, onde não vai haver mais guerras, o nascimento do Estado de Israel, criando guerras, desplazando a população palestina do território de Israel a outras terras, não? Ou seja, como consequência do que é a guerra. Ou seja, também os palestinos sofrem o mau governo que eles tiveram, a mala liderança que tiveram durante aqueles conflitos, não? E cada guerra que eles iam em contra de Israel, quem saía perdendo era o povo. Mas não deixa de ser, neste caso, também o nascimento do Estado de Israel, questionável desde o ponto de vista ético e moral para algumas pessoas, não? Incluso no judeas, não? Entonces, eles se ven desligados àquele sucesso, porque foi por meio da força que se ganhou o Estado de Israel. E tinha que ser por meio da intervenção de Deus. Portanto, o governo que colocamos aí, um governo que não religioso, porque David Ben-Gurion, Golda Meir, os grandes pensadores do sionismo, eles não eram religiosos. E eles, o Estado que criaram é para um judaísmo secular, onde todos os judeus, os ortodoxos, os reformistas, os conservadores, têm um local para morar, sim? E não é especificamente para uns ou para outros. O único erro de Ben-Gurion, que até agora nós estamos sofrendo as consequências, é que não desligou Estado e religião. Governo e religião em Israel ainda estão juntos, e isso é um problema, mas isso é um tema à parte. Cara, quando a gente tem a religião no meio e as nossas maneiras de pensar, o nosso presentismo, que eu gosto de chamar, né? A gente acha que aquilo que a gente aprendeu em 50 anos de história é a nossa única verdade absoluta e que não pode mudar nada, e a gente vê que na história isso tudo vai acontecendo. E no meio do judaísmo é interessante, porque já dizia o Rabino, onde tem 3 judeus, há 4 opiniões, né? Isso é muito interessante. Inclusive a gente vê uma piada, na realidade, né? Uma historinha que quando o Moshe chega e entra no hotel, ele fala assim que tinha um barco que naufragou e um sobrevivente. Existia um sobrevivente que ficou numa ilha por muito tempo. E aí ele sozinho nessa ilha, né, esse tal de náufrago ali na ilha, depois passou um outro barco e viu. E ele acenou, por favor, me salve, me ajude, me ajude. E o capitão desceu para resgatá-lo e quando chegou viu 2 sinagogas construídas. Aí ele falou assim, quantas pessoas tem aqui na ilha? Ele falou, só eu. Ué, e por que tem 2 sinagogas? É para eu saber que naquela eu nunca vou entrar, né? Então, eu gosto. Eu sempre falo aquela brincadeira, sempre tem um ponto em Israel para falar disso. Porque sempre tem uma sinagoga deste lado, outra cá e outra lá atrás. Mas no Brasil é bem parecido também. Tem muitas igrejas. E às vezes precisa uno ir para cá para não ir àquela que está lá. Não? E muitos que só vão dizer, naquela eu não entro, nessa eu não entro. Gente, é muito perda de tempo e de raciocínio, na minha humilde opinião. Damian, muito obrigado. Só relembrando a todos, nossa intenção não é fazer uma crítica, né, à cultura de maneira nenhuma, mas sim analisar para que você possa ter alguns aspectos dessa cultura e ver o seriado de uma outra maneira, tá bom? Eu respeito muito, sei que o Damian também, todo tipo de cultura, sei que as pessoas se encontram com Deus da sua maneira, né? Tanto que a gente vê em alguns momentos do seriado a relação daquelas pessoas mais tradicionais com o judaísmo ortodoxo de uma maneira muito pura e muito bacana, do jeito que eles entendem, então beleza. Já a Este não. A Este fala uma frase interessante, por que você fugiu? Porque Deus queria muito de mim. Então assim, muito louco esse conceito que ela... Queria muito, exigia. Então, assim, exigia demais. E não é... né, tudo bem, não é bem assim, a gente sabe que Deus se relaciona com a gente, mas a gente respeita essas pessoas que entendem assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Damian, suas últimas considerações, quero te agradecer demais esses encontros, foram 4 encontros que a gente teve, eu acho que o pessoal deve ter gostado, né, fora o primeiro vídeo que nós fizemos lá atrás, né, no primeiro Louco por Saber, quero te agradecer demais,
dizer que a gente vai estar junto em Israel, tá? Se você quiser participar de um grupo com a gente, vamos falar dessas histórias ao vivo e a cores. A sala de aula não vai ser essa, vai ser lá no lugar, né? Nossa sala de aula. Você vai gostar bastante. Tem na internet já, você pode entrar lá, hometour.com.br, já está no site, e você pode ver essa saída que a gente vai estar indo para Israel, e eu vou estar com o Damián. Vai ser um prazer muito grande. Damián, considerações finais. Considerações finais, não estamos em contra da religião, ao contrário, é muito importante a vida espiritual das pessoas, mas ninguém pode nos dizer exatamente como, é Deus que sabe no final de contas. Uno está obrigado a seguir a tradição da comunidade na qual uno mora, porque é uma forma de interagir, mas para a relação com Deus é uma questão individual. E há coisas que sim nós podemos dizer que realmente estão mal. Ou seja, a visão da vida moderna é que as pessoas têm que ser livres para poder se desenrolar e poder fazer o que eles querem. Esta visão de liberalismo é algo relativamente moderno, que não existia no passado, não? Mas hoje em dia é um princípio que nós vemos como algo fundamental, mas que também isto pode ser criticado por outros também, não? Então, mas em cima de todo, o respeito, o amor, a ajuda, há algo que está dentro de nós que sabemos que está mal, não? Então, aí essa parte é choqueante no filme, não? Mas quando uno entende que morando por dentro as coisas são vistas diferentes, aí uno talvez entende que não somos ninguém para julgar as coisas desde fora. E muito menos desde a visão de uma judeia humanista que tem também ela um itinerário que cumprir, não? Mas sim é interessante poder discutir este tema, porque essa ideia que nós podamos falar do tema e podamos criticar o tema para poder sacar um entendimento, é provavelmente o que ela queria no final, e não mostrar como é o judaísmo, sino mostrar a vida de este, não? Então, eu só pido isso, por favor, para as pessoas, não? Não chegar à conclusão que o judaísmo é como a comunidade de Satmar, não é muito mais que isso, sim? Mas lógico que eles são judeus e temos que também enfrentar e conhecer também as coisas deles também para poder entender por que não fazemos como eles fazem, não? Sim, sim. Isso é no mundo todo, né, meu amigo? Isso em qualquer cultura, né? Os cristãos são assim também, têm as suas várias facetas. O Islã tem várias facetas, o budismo tem várias facetas, o hinduísmo tem várias facetas. Então, cada um vai se encontrando no seu espaço aí, né? Amigo, obrigado, viu? Obrigado de verdade, mais uma vez, por esse encontro tão maravilhoso. Gente, agora é hora de você se inscrever aqui no canal e no canal do Damián, que está aparecendo aqui, ó. Israel, camada por camada. Estamos chegando a 600, já estamos perto de 600. Saber quem é que consegue ser os 600. Porque a partir de 1000, a pessoa começa a monetizar. Então, vamos ajudar o Damián aí, vamos entrar com tudo, tá? Para ele poder fazer mais de 1000, porque a gente produz tanto conteúdo, e se ele não ganha pelo menos nada, coitado. Então, né, vamos dar uma força aí, ainda mais nessa área, nesse momento da história que a gente está, né? Todos os profissionais de turismo parado. Então, se você gosta do conteúdo, dá uma força aí, tá bom? Pro Damián, entra lá no canal dele, que vai ser muito legal. Também aproveita e segue as nossas redes sociais, estão aqui de nós dois, tá bom? Você pode entrar lá também. E se você gostou, deixa sua curtida, seu comentário e principalmente compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele vai começar a colocar a gente mais no top, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Toda Arabá. Shalom, shalom de Jerusalém para todos. Obrigado por assistir e espero que tenhamos oportunidade em vivo e em outras ocasiões também na computadora também. Legal. Nos vemos então no nosso próximo Louco por Saber, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Valeu, Damián. Tchau, tchau.